E o nosso assunto agora é como tem a relação, né, entre tireoide e saúde mental. Para isso, eu estou aqui no estúdio com o Dr. Bruno Babeto, médico pós-graduado em endocrinologia e metabologia da Clínica Tivoli. Seja muito bem-vindo, Dr. Bruno. Muito obrigado, Bar, pelo convite e pela participação aqui hoje. Maravilha. Doutor Bruno, eu queria começar a entender, né? A gente, hoje tem se falado muito, as pessoas estão cientes dessa necessidade de cada vez mais entender a tireoide, o seu aspecto integral com a saúde. E como é que é a relação mais próxima da tireoide com saúde mental? Vamos lá. A tireoide é uma glândula que nós temos na região do pescoço, a região cervical anterior, e ela é responsável pela produção dos hormônios T3 e T4. E a gente tem, em relação com a tireoide, ela é responsável por todo o seu metabolismo. Você tem receptores dos hormônios tireoidianos em todos os seus órgãos. Cérebro, coração, intestino. E, claro, relacionado à questão da parte neurológica, que é o nosso tema de hoje, a saúde mental, você tem em relação à questão da tireoide e saúde mental, muitas questões ligadas à ansiedade, à depressão, que muitas vezes são mal diagnosticados num consultório e às vezes a pessoa tem uma alteração da tireoide. O que nós podemos falar? A relação dos hormônios tireoidianos pode estar ou abaixo, T3 e T4 baixos, seria um hipotireoidismo, ou acima dos valores de referência, tendo um hipertireoidismo. Em ambas as duas situações, podem ter alterações na saúde mental. Sintomas de hipotireoidismo, os comuns, fadiga, cansaço, sonolência. Na parte da saúde mental, ficar mais ansioso, depressivo, triste, introjetado. Então, às vezes, confunde-se muito com sintomas de depressão. O hormônio tireoidiano é um hormônio estimulante. Quando ele está em falta, você fica para baixo, fica sem energia, sem vontade de fazer as coisas e fica mais depressivo, mais ansioso e ligado mais na tristeza. No hipertireoidismo, você tem um excesso de hormônio tireoidiano, que é um hormônio estimulante. Você vai ter mais taquicardia, irritabilidade, sudorese, agitação, insônia, e ligado à parte da saúde mental, a parte da insônia, da irritabilidade, da ansiedade. Você pode ter crises de ansiedade por causa de excesso de hormônio tireoidiano, taquicardia, coração ficar acelerado. Então, a tireoide é extremamente importante. Antes de você, num consultório, você que é psiquiatra ou que trata a parte de depressão, antes de entrar com a medicação para depressão ou para ansiedade, é interessante fazer uma avaliação criteriosa da tireoide. Ver se tem ou uma deficiência de hormônio tireoidiano ou um excesso de hormônio tireoidiano. Porque muitas vezes, você entra com um antidepressivo e às vezes a causa é fisiológica. A causa é a sua tireoide que está descompensando todo o funcionamento do seu corpo. Olha como as coisas... E não é uma coisa tão clara, não é uma coisa tão... logo, se eu estou com essa letargia, é logo a tireoide. Por isso precisa tanto desses exames, dessa investigação como um todo, de fazer check-up regular, né? Que era uma coisa que a gente não tinha hábito antigamente, agora que boa parte da população está entendendo a importância disso, que pode evitar casos como esse, tomar um medicamento de forma desnecessária. Com certeza. É importantíssimo fazer um check-up, estar avaliando suas vitaminas, os hormônios tireoidianos, para você ter uma prevenção, você ter um cuidado. Hoje a tireoide funciona em todo o seu corpo. Então, você estiver descompensada, vai dar vários sintomas. Queda de cabelo, unhas fracas no hipotireoidismo. Então, na questão do hiper, você pode ter até um aumento do globo ocular, uma saída do globo ocular num hiper, uma crise tireotóxica, você tem que internar, porque tem uma inflamação muito aguda da tireoide que fica no pescoço. Então, você tem que ter um cuidado. Se você faz a prevenção, está cuidando, de vez em quando, às vezes, uma ecografia da tireoide para ver se não tem nenhum nódulo. Hoje temos vários casos, né, de câncer de tireoide. Então, temos que ter esse olhar mais preventivo, fazer um check-up, que aí, se tiver que ter alguma alteração, você já pega no início, já consegue tratar e diminuir esses casos de, às vezes, muitas ligados na questão da saúde mental, da ansiedade, da depressão, ligada à falta ou excesso de hormônio tireoidiano. Tem alguns períodos da vida ou alguma relação com outras doenças, alguma coisa parecida?
porque eu achei curioso hoje. Pela primeira vez me perguntaram isso. Eu devo ter feito com certeza exame, não deu nada. Mas eu estava numa pediatra nova para o meu filho e aí ela perguntou, na gravidez, teve problema com a tireoide? Nunca ninguém me perguntou isso. Eu falei, não faço a menor ideia. Eu fiz os exames de rotina. Se tivesse, eu acho que eu saberia. Tem alguns marcos da vida, algumas situações que têm um efeito muito grande na tireoide, no funcionamento? Então, você citou a questão da gravidez. É muito comum a pessoa ser uma eutiroidiana, ter uma função tiroidiana normal, e durante a gravidez, a função tiroidiana diminui um pouco. A minha esposa, por exemplo, ela durante a gestação, ela teve uma baixa dos hormônios tiroidianos. Então, eu fiz o controle, tratei, por quê? Na formação do feto do neném, o hormônio tiroidiano que ele recebe é o que vem da mãe. Então, você está dividindo o seu hormônio tiroidiano com o feto, com o neném. Só. Então, por isso que em alguns casos pode ter uma baixa. E é muito importante para a formação neurológica do neném, o hormônio tiroidiano. Para não ter, depois na vida pregressa, um atraso no desenvolvimento neurológico. Então, é importante fazer uma avaliação logo no início, descobrir a gestação, fazer a avaliação. E hoje a gente usa muito critérios. Um TSH que teoricamente é normal, de 3. O ideal para a gestação é um TSH abaixo de 2,5. Então, a gente vê... Tá com o TSH valor de referência normal, mas está acima de 2,5, a gente suplementa o hormônio tiroidiano para não ter esse risco de faltar para a formação do neném. Interessante. Tem alguns outros marcos, ou envelhecimento, ou alguma outra doença, que aí, olha, você teve essa outra doença, ou tá com acima de, sei lá, de quantos anos, começa a fazer esses exames também com mais frequência, tem uma atenção maior à tireoide? Os valores de referências em faixas etárias são diferentes. No idoso, por exemplo, você se permite deixar um hipotireoidismo subclínico, um TSH levemente aumentado, mas um T3 e um T4 normal. Às vezes não tem necessidade de tratar no idoso, mas um paciente jovem você tem que ter um critério mais agudo. Você olha, não, um TSH está mais ou menos um 5, 6 e um T4 razoável, às vezes vale a pena tratar por causa dos sintomas. A gente trabalha muito com a clínica, né? Às vezes o valor de laboratório está normal, mas ele tem clínica de hipotireoidismo ou de hiper. Então aí você vai fazer uma avaliação global do paciente. Hoje tem muito em relação à ligação com a tireoide a uma doença autoimune, a tireoidite de Hashimoto, que é o quê? O seu corpo produzindo anticorpos que atacam sua própria tireoide. Então, que pode causar depois um hipotireoidismo, ou se for um anticorpo, um TRAB, pode causar um hipertireoidismo. Então, é uma doença autoimune ligada à tireoide. Então, às vezes, muitos colegas não fazem a dosagem do anti-TPO, ou anti-tireoglobulina, ou mesmo TRAB, que são os anticorpos que podem atacar a tireoide, e fica dosando, às vezes, só o TSH. Então, às vezes, a pessoa já tem uma predisposição, já tem uma doença autoimune, ou na própria família já tem um fator genético. Falar disso. E, às vezes, você não faz um diagnóstico. Muitas vezes a gente faz o diagnóstico no consultório e fala assim, alguém na sua família tem? Não sei, doutor. Ninguém faz acompanhamento. Ou não, já vem e fala assim, não, doutor, minha mãe tem, minha irmã tem. Então, a gente vê que tem uma ligação familiar na história, né? É importante, gente, os médicos, né, que são mais conscientes fazerem isso. Eu acho sensacional o médico quando vai numa consulta, primeiro pergunta dos meus antepassados, fala, depois eu chego em você, mas vamos entender isso. E tem isso, né? Se alguém já tem, imagina, teve câncer na família de tireoide, ou tem esses históricos, tem que ficar super atento, né? Eu vejo lá em casa, minha mãe teve câncer da tireoide, tirou toda a tireoide, minha irmã já teve hipotireoidismo, e foi muito engraçado, que era uma dificuldade de perder peso, uma dificuldade de perder peso. E fazia academia e tal, um monte de coisa, e nunca, e essa letargia, um sono maior, um sono irregular também pra caramba, quando foi ver era a questão da tireoide. A gente tem que ficar ligado a esses, olha quanto tempo ela conviveu com isso, com problema de peso, com problema de sono, pra nem fazer um check-up desse. E não é um exame complexo, né? Não é um exame pra internar, pra fazer uma coisa completa. É um exame de sangue, né? Isso, é um exame simples de sangue, né? A dosagem dos hormônios tiroidianos e os anticorpos. É um exame bem básico. E tem que ser, pelo menos, uma vez por ano é bom você fazer o check-up e fazer a avaliação. E é muito comum. E são, às vezes, sintomas inespecíficos. Que aí você fala assim, é porque eu estou estressado, é porque eu estou trabalhando muito, é porque eu não estou dormindo. Aí você começa a julgar e, às vezes, você está mesmo com alteração da tireoide. Às vezes é um cansaço, o ganho de peso. Pacientes com hipotireoidismo têm uma taxa metabólica mais baixa, então o metabolismo fica mais lento. Tem uma tendência à retenção de líquido. Então, tem uma tendência a ter um aumento de peso, principalmente no início. Então, tem que ficar atento. E a tireoide é responsável por tudo, para a parte de cognição, memória. Então, isso tudo influencia, né?
Importante, gente. Prevenção é tudo de bom, ainda mais isso, né? Sabendo que tem essa ligação direta com outros aspectos da saúde. Doutor Bruno, quem quiser mais sobre o seu trabalho, como é que acompanha? Site, Instagram, onde é que te acha? E para acompanhar também esses assuntos relacionados à tireoide, endocrinologia como um todo. O meu Instagram é dr.brunobabeto, com 2 T's. E o da nossa clínica, a Clínica Tivoli, é @Tivoli, com 2 L's e Y no final, _. E pode saber lá que a gente deixa informações, tira dúvidas, e quiser avaliar uma consulta também. Valeu. Bem, muito obrigado, doutor Bruno, pelas explicações também e todas as informações que você trouxe para a gente aqui hoje. Obrigado, Bárbara. Foi um prazer participar e esclarecer as dúvidas sobre tireoide para os pacientes e para os ouvintes.